Essa questão foi uma questão do exame de suficiência de 2018-1, feita pela banca Consulplan. A questão dizia que uma entidade efetuou as seguintes operações no ano de 2017. Receita de vendas, R$600 mil. Custo das mercadorias vendidas, R$250 mil. Receita com venda de ativo imobilizado, R$80 mil. Custo do ativo imobilizado vendido, R$70 mil. Receita de equivalência patrimonial, R$150 mil. Despesa de salários de funcionários próprios, R$100 mil. Despesa de salários de funcionários terceirizados, R$40 mil. E despesa de aluguel, R$36 mil. Então, é uma questão que nos dá as informações de receitas e despesas e pede para que possamos identificar o valor adicionado total a distribuir na empresa por meio da DVA em 31/12/2017. Então, essa questão ela se baseou na NBCTG 09, que fala de demonstração do valor adicionado. E teríamos que identificar aqui quais as alternativas trariam para a gente o valor adicionado total a distribuir. Então, a gente tem que entender que o valor adicionado total a distribuir, ele faz parte da primeira etapa da DVA. E o que é a primeira etapa da DVA? Nessa primeira etapa da DVA, onde a gente encontra a riqueza da empresa do período, a riqueza gerada pela empresa, nós precisamos apontar aqui as receitas do período, e aqui entram as receitas brutas da empresa, aquela receita que a gente tira lá da demonstração do resultado. Inclusive, basicamente, toda a DVA é construída em cima da demonstração do resultado do exercício. Sim, tem algumas informações que não vêm da demonstração do resultado, mas a grande maioria é embasada na DRE, como a gente está acostumado na DR. Então, receitas representa essa receita bruta, mas também representa aqui, por exemplo, os ganhos que a empresa tem com a venda de imobilizado. Inclusive, nessa questão, a gente teria que entender que o ganho da venda com imobilizado entraria aqui na parte de receitas. Depois de identificar as receitas, a gente identifica os insumos adquiridos de terceiros. Aqui entra, por exemplo, o custo da mercadoria vendida, do produto vendido, do serviço prestado, que vai estar lá na demonstração do resultado. Mas também a gente tem que ficar atenta porque inclui aqui os impostos que tiveram para aquisição dessas mercadorias, dessas matérias-primas, por exemplo, que acabaram sendo vendidas e por isso estão indo para a demonstração do resultado em formato de custo. Depois disso, nós temos aquilo que chamamos de valor adicionado bruto. Então, receita menos os insumos adquiridos de terceiros, nós vamos encontrar o valor adicionado bruto. Só uma coisa importante para a gente entender, retomando a parte de insumos adquiridos de terceiros, não é só CMV, tá? Nós também vamos colocar ali aqueles insumos que foram adquiridos por terceiros, inclusive se existe uma contratação de funcionários terceirizados, por exemplo, entra aqui dentro de insumos adquiridos de terceiros, mão de obra de terceiros entra aqui dentro. Continuando, depois que a gente identificou o valor adicionado bruto, que é a diferença das receitas para os insumos adquiridos de terceiros, nós vamos então identificar a depreciação, amortização e exaustão, a despesa de depreciação, amortização e exaustão da empresa naquele período. Onde nós identificamos essa informação? Na demonstração do resultado. E aí sim, eu já tenho o valor adicionado bruto, já identifiquei depreciação, amortização e exaustão, eu vou agora encontrar o valor adicionado líquido. Então, é o valor adicionado bruto menos depreciação, amortização e exaustão, encontro o valor adicionado líquido. Depois, nós vamos identificar o valor adicionado recebido em transferência. Aqui dentro vão entrar as receitas financeiras da empresa, vão entrar também o resultado da equivalência patrimonial e um outro exemplo seria as variações cambiais ativas. Então, essas informações a gente também consegue resgatar lá da demonstração do resultado. Bem, já tenho o valor adicionado líquido, já tenho o valor adicionado recebido em transferência, agora eu vou encontrar o valor adicionado total a distribuir e, inclusive, é exatamente o que essa questão quer, o valor adicionado total a distribuir. Só que essa é só a primeira parte da DVA.
Sim, eu sei, a questão só queria a primeira parte, mas saiba que existe uma segunda parte da DVA, que é a parte da distribuição do valor adicionado. Aqui, nós colocamos o quanto a empresa distribuiu daquela riqueza que ela gerou, o quanto ela distribuiu para o pessoal, então o salário, né, as despesas com o salário do pessoal, também os benefícios que a empresa concedeu aos colaboradores. Aqui também entra a parte de FGTS. Também mostramos na DVA o quanto a empresa distribuiu em impostos, taxas e contribuições. Inclusive, aqui é importante reforçar que a gente costuma separar o quanto refere-se a impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais. Depois, nós vamos mostrar o quanto houve de distribuição do valor adicionado para remuneração de capitais de terceiros. Aqui, por exemplo, entra os juros, entra também o despesas com aluguéis, também entraria aqui nessa remuneração de capitais de terceiros. Depois, nós vamos identificar a remuneração de capitais próprios. Aqui vai entrar, por exemplo, os lucros, os prejuízos, os dividendos. Aqui a gente coloca essas informações de remuneração de capitais de terceiros. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre a DVA, vamos resolver a questão. Lembrando que a questão queria identificar o valor total a distribuir. Então, é a última linha da primeira etapa da DVA. Vamos lá. A primeira informação, então, que nós vamos buscar é as receitas, ou melhor, são as receitas. No caso da questão, nós tínhamos que prestar atenção porque entra aqui dentro de receitas a receita de vendas, 600 mil reais, e o ganho da venda com imobilizado. Quanto que é o ganho da venda com imobilizado? 10 mil reais. Por quê? A receita com a venda é 80 mil e o custo do ativo imobilizado foi 70 mil reais. Por isso, o valor de 610 mil reais aqui. Receita com venda 600 mil e o ganho de 10 mil reais. Depois, nós vamos identificar os insumos adquiridos de terceiros. No caso da questão, custo das mercadorias vendidas, 250 mil reais, e a despesa de salários de funcionários terceirizados também entra aqui nos insumos adquiridos de terceiros. Por isso, 290 mil reais. Também chama a atenção que aqui poderia ser um outro exemplo bem comum, despesas com energia elétrica também entrariam nos insumos adquiridos de terceiros. Agora que nós já temos identificado as receitas e os insumos adquiridos de terceiros, nós vamos diminuir esses insumos das receitas para encontrar aquilo que é chamado de valor adicionado bruto. Então, o valor adicionado bruto da empresa, 320 mil reais. Na sequência, nós vamos identificar se existe aqui, na questão, informações sobre depreciação, amortização e exaustão. Como a questão não trouxe nenhuma informação com relação a essas despesas, a gente diz que é zero e continua a DVA. Na próxima etapa, é identificar o valor adicionado líquido, que seria o valor adicionado bruto menos essas despesas que não houveram, né? Depreciação, amortização e exaustão. Por isso, continua o valor adicionado líquido exatamente igual ao valor adicionado bruto de 320 mil reais. Na sequência, nós identificamos se houve aqui nesse período algum valor recebido em transferência. E nesse caso, nós temos a receita de equivalência patrimonial, 150 mil reais, positivo, somando ao valor adicionado líquido. Se aqui houvesse receitas financeiras, nós também iríamos, então, acrescentar a esse valor adicionado recebido em transferência. Agora que eu já tenho o valor adicionado líquido, já tenho o valor adicionado recebido em transferência, eu consigo identificar o valor adicionado total a distribuir na empresa de 470 mil reais e nós conseguimos, então, identificar a primeira parte da DVA completa nessa questão. A segunda parte seria levantar as informações sobre as distribuições que a empresa fez. Então, a empresa gerou uma riqueza total a distribuir de 470 mil reais. A segunda etapa era verificar desse 470 mil quanto a empresa distribuiu para o pessoal, para impostos, remuneração de capital de terceiros e remuneração de capitais próprios. Essa questão aqui trouxe informações que faz parte lá da parte de distribuição. Ou seja, essa questão trouxe para a gente informações, por exemplo,
de valores que nós precisamos colocar lá na distribuição do valor adicionado. No entanto, a questão parava aqui, porque ela queria apenas saber o valor adicionado total a distribuir, ela não quer saber como foi distribuído. Mas, por exemplo, a questão trouxe para a gente informação de despesas com funcionários próprios. As despesas com funcionários próprios entram lá na parte de distribuição em pessoal. Mas veja que aqui essa informação ela simplesmente foi ignorada, porque a questão somente queria que a gente identificasse até esse valor adicionado total a distribuir, R$470 mil, por isso a resposta certa era a letra D. Vejam que a DVA, ela não é tão complexa assim a partir do momento que a gente consegue entender mais sobre ela. Se esse vídeo te ajudou, se fez sentido para você, se você entendeu mais sobre DVA com ele, deixa aqui seu comentário, seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. Até mais!